Então, vou aproveitar esse gancho do Fábio para a gente agora, nós vamos para a pauta final, que é exatamente a relação do questão do auxílio emergencial, né? O estado de calamidade pública, que o Marcelo bem colocou, que a gente continua, né, da pandemia, mas que, infelizmente, as autoridades estão tentando fazer de conta que não está acontecendo, o plano de vacinação e a questão central que a gente vive hoje, que é a pandemia, Rafael. Que aí eu queria que você falasse dessa parte para a gente, né, que é a pauta final do programa. Tem a correlação com tudo que aqui e até com as perguntas apresentadas de estagflação. A gente falou de estagflação nos programas primeiros, e a leitura é a seguinte: não só pelo Covid, não só pela pandemia, isso se associa a esse cenário de 14 milhões de desempregados que a gente chamou na pauta anterior com o Marcelo. E aí, a partir daí, que eu vou tecer algum comentário bem humilde, no sentido de a gente querer entender o seguinte: o Brasil tem esses indicadores que são apresentados no crescimento, mas num convívio muito na capacidade de saúde da população brasileira, até para a busca do emprego, porque nós temos uma condição de infraestrutura, acolhimento hospitalar ou acolhimento para a saúde muito diminuta, e não adianta hoje dizer, não é no sentido de não adianta que eu tenha razão, mas é que o Estado não adianta o Estado dizer para nós que o sistema está colapsado em razão da pandemia Covid, SARS-CoV-19 ou gripezinha, como foi dito no seu começo. Não, o sistema colapsa há muito tempo, o sistema já não dá acolhimento há muito tempo e a Covid veio somar, para dizer que o cenário já era catastrófico anteriormente. Isso num cenário em que temos 14 milhões de desempregados. Isso, vou puxar um ponto de uma observação de Luciana Ala, que está nos assistindo, muito obrigado, de Sérgio Muniz, que também nos assiste, muito obrigado. Sim, a gente tem um processo de estagflação, e sem dúvida alguma, no caso do Sérgio, né, que ele pergunta, é possível remontar o que houve na década de 80 e 90. A gente pode ter uma política de juros altos também, aí vai inviabilizar uma série de outras questões para a indústria ter recuperação e para gerar emprego. Então, é um círculo vicioso, é verdade. Tá? Com relação à Luciana, que diz para nós que uma formação superior não garante inserção no mercado de trabalho para ninguém. Não mesmo, está corretíssima. É tanto no quadro das universidades, como na formação de ensino médio. O jovem de 17 anos que se insere no mercado, ele tem um local sem nenhuma experiência, eles pedem estagiário com experiência, realidade que é muito comum, que é ruim demais. Mas por quê? Porque nós temos essa relação muito precária da capacidade de absorver mão de obra, quer seja de nível médio técnico, quer seja de nível médio, de nível superior. O que soma nos 14 milhões de desempregados, não é só isso, não. Soma nos 14 milhões de desempregados aqueles que são desempregados pelo menos desde 2016, 2017. Aqueles que ficaram desempregados recentemente, em razão do governo atual. Mas, efetivamente, como é que a gente muda esse cenário? Esse cenário só é modificado com relação à nossa participação no Estado. A arma maior que a população tem qual é? É o voto. Bom, mas aí dizer para a nossa base que a gente tem que mudar o comportamento de quem a gente elege é também dizer para a nossa base o seguinte: a gente tem capacidade de promover alguma ação de mudança de política pública. Isso. O que tá maltratando o Brasil nos últimos anos, além da decência com governantes e gestão com dinheiro público, de modificar da agenda de salário de servidor, de brigar do servidor no sentido de mudar as agendas de rendimento de salário, o que está acontecendo com o Brasil é o reflexo de cada estado que nós temos aí. Isso fere a capacidade de dignidade do indivíduo enquanto família ou da mulher provedora e assim por diante, fere, porque você não tem onde botar a mão no ponto de vista da tua capacidade de renda para prover uma compra ou pagar uma conta de energia, por exemplo. Eu não vou, a conta de energia é até um somatório de 30 dias.
só no teu dia a dia. Você não compra R$1 de pão na padaria, meio quilo de carne moída de segunda. Não, e outra aí, coisa, os acidentes com pessoas queimadas porque não tem condição de comprar um botijão de gás. Não tem, e aí você começa a ver os acidentes domésticos, precariedade. Aí você... 5 vezes esse ano, hein? Subiu 5 vezes esse ano. Exatamente. E se você tem a suspensão, por exemplo, do auxílio emergencial, que me remete muito aos programas de renda do governo do início da década de 2000, e aí eu quero falar, sim, do governo que seguiu de 2002 em diante. Ora, isso fomentava uma dinâmica da economia doméstica, da economia brasileira, que dava algumas garantias para a população. Algumas garantias. A gente está perdendo a idade da população ter 4 refeições por dia. Isso daí, e que somos 14 milhões, que somos 39% da população que está no mercado informal, como o Marcelo citou. É verdade. Aí também confira a nossa capacidade de gerar um capital humano, nossa capacidade de gerar uma formação de nível técnico boa, porque temos a pandemia, então vamos trabalhar de forma remota. Trabalhar de forma remota diminui a nossa capacidade de estímulo e motivação. O aluno de 14, 15, 16 anos, ele não quer ficar no computador para ser capacitado. Então, daqui a 2, 3 anos, você vai ter uma mão de obra também precária, ser absorvida pelo mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho, como é que a gente falou, aumentou o sarrafo, né? Aumentou o grau de exigência, e esse aluno não teve formação para isso. Sobre isso que você está falando, Rafael, somos 14 milhões, 200 milhões vai acontecer agora, em janeiro, o que eu considero um crime, esse Enem, que vai alijar das universidades públicas vai ser a maior derrama, maior corte de jovens de escolas públicas que vão ficar de fora. Isso vai criar um vácuo no nosso futuro breve, nosso futuro próximo, absurdo, com essa quantidade de jovens que vão ficar de fora das universidades públicas. Só esse parênteses que eu queria colocar. Eu também considero o Enem um crime. Eu considero o Enem um crime. Hashtag AdiEnem. Hashtag AdiEnem. Eu tô falando isso. Eu acho que a campanha vale. Hashtag AdiEnem. Porque olha só, eu sempre uso essa frase, né, para quem está nos assistindo. Você é um jovem que está lá 17 a 19 anos. 6 meses depois a sua vida muda, você não tem direito a fazer o Enem novamente. Você tem que trabalhar. Principalmente os mais pobres. Os jovens mais pobres não têm oportunidade. Você não tem essa salvaguarda, você não tem um paraquedas largo, né? Então, para se proteger. A sua queda é quase em queda livre. Então, esse é um ponto extremamente importante que tem que ser destacado, sabe? Marcelo? Eu quero só fazer um adendo aí à reflexão do Rafael, a importância do auxílio emergencial, que foi nesse momento pandêmico, para fazer menção, mais uma vez, eu gosto dessas coisas, então desculpa se eu estou sendo chato de tanto fazer menção a índices, mas há um outro índice interessante que a CNI também... Eu achei é o nosso mestre dos gráficos. Eu quero dizer que ele queria mesmo, que ele falou 5 vezes a palavra quero. Eu quero. Vai lá, fala aí. Deixa ele falar, gente. O índice que eles chamam de índice de satisfação com a vida, né? Índice de satisfação com a vida. O ISV. Tem muita gente o dado interessante desse índice, não vou entrar em discussão sobre metodologia, mas um dado interessante que eles mostram é o seguinte, né? O último, que foi agora em dezembro, ele está acima da média histórica, né? E não ocorria isso desde 2014. E por que ele está acima da média histórica e alcançou um índice de 70 pontos, 69,4? Por quê? O auxílio na economia causado pela renda emergencial. Porque o que o índice mostra? O índice mostra o seguinte: a satisfação cresce na medida que cresce a renda familiar e o grau de instrução. Então, como nesse período pandêmico houve um aumento da renda de boa parte das famílias, por força e foram o quê? Foram 68 milhões, 67,8 milhões de pessoas que
que receberam o auxílio emergencial. E 50 milhões eles não sabiam que existiam. 50 milhões eles não sabiam que existiam. Os 30 e poucos, os chamados invisíveis. Então veja o impacto desse auxílio emergencial para esse índice, que aparentemente é mais um índice que a economia, né? Mas um índice de satisfação vinculado à melhoria das condições de renda. Né? Então, quando nós chegamos agora nesse momento, que é um momento crítico, por que crítico? Como vocês já fizeram a pauta desde o início. Um momento crítico por quê? Porque estamos em meio a uma mudança de correlação de forças na Câmara, no lugar que ainda não foi aprovado o orçamento do governo federal para 2021. Sim. Esse orçamento não foi aprovado, a LDO foi aprovada, o que não foi aprovado foi a LOA, a Lei Orçamentária Anual para 2021, não foi aprovada. Então nós vamos ser orçamento. Que é ela que vale, né? Ela é que vale. É ela que Exatamente. vale. Aí, você posto prática. Dia 30 de dezembro, aí 30 de dezembro venceu o quê? Venceu o decreto do estado de calamidade. Estamos em meio a um estado de calamidade, mas não há decreto mais. Bom, como não há esse decreto e não há orçamento, caiu tudo que tinha próximo ao redor. Não caiu tudo porque o Lewandowski lá conseguiu salvar, acho que 10 artigos. Né? Mas o plano emergencial acabou. Né? E a renda básica não. A renda emergencial acabou. Tá certo? Então agora estamos entre o não mais e o ainda não. Não temos mais os apoios principais para esse momento pandêmico. Né? Ainda não temos nada para pôr no lugar e ainda estamos em pandemia. E é nesse cenário, com licença, e é nesse cenário caótico que a gente está vivendo e está falando aqui, que você tem até agora um governo que não consegue apresentar um plano de vacinação efetivo, que está aí agora se rendendo, né, a uma empresa que até ontem era tratada por ser, a sua origem ser chinesa, né, tratada a empresa aí, a Sinovac, como algo que, não, isso não pode ser falado, isso não, que não sei o quê, não vou comprar, esse vírus chinês, e agora tá se rendendo, né? Estão dizendo que vão comprar a vacina da empresa Sinovac, porque haja visto que a apresentação dos números foram muito bons, né? É um governo que você vê que está ali à frente do Ministério da Saúde, um general que não entende nada de saúde, que fica o tempo todo repetindo que a vacina é para a nação, que não tem bandeira ideológica, que não tem ideologia, mas que o tempo todo ele está falando de ideologia, inclusive falando que não pode obrigar a vacinar. Quer dizer, é uma questão totalmente bizarra. E aí eu queria, só para concluir, Marcelo, dizer, né, que como é que pode chamar de liberalismo, né, dizer que é liberal um sistema, ou neoliberal, que priva as pessoas de tanta coisa, como a gente falou aqui hoje. Que priva, quando eu falo liberal, se prega a liberdade, dê às pessoas as condições objetivas para que elas tenham tal liberdade, para que elas conquistem o que elas querem conquistar, para que elas alcancem o que elas querem alcançar. Mas não é isso que a gente vê. É a jabuticaba, liberal na economia e tradicional nos costumes. Olha, quem pensou nisso, pelo amor de Deus. Mas eu quero falar um pouquinho que o Marcelo comentou, Marcelo. Você comentou com relação a essa questão do auxílio emergencial. E vira e mexe, eu tenho que ficar explicando para as pessoas, no WhatsApp principalmente, que é uma rede que eu uso muito. Cara, olha só, o governo é a única entidade capacitada para produzir, gerar, emitir moeda. Esquece esse meme, esse fake news que você está repetindo. O governo, nesse momento, só ele tem essa capacidade. E mesmo no auxílio emergencial, eu estou dizendo isso de casos que eu conheço. O governo deu R$600 para as pessoas, mas ele também cobrou a mensalidade do MEI e também cobrou o pagamento do INSS para o autônomo. Então, o autônomo que está contribuindo com 180, 190 reais, ou o cara do MEI que está contribuindo com 50... Os tributos não param.
Então, na verdade, ele não recebeu 600, ele recebeu 550, 380, de maneira líquida. Porque é o que importa. Então, ele deu e pegou uma parte. Então, para com esse negócio de ficar mandando mensagem no WhatsApp nesse sentido. Procure um esclarecimento nesse aspecto. Cabe isso. Eu queria aproveitar, que eu sei que o nosso tempo está por se esgotar, praticamente estourado. Só para fazer menção a duas questões rápidas. A primeira é só para reforçar esse fato aí de que apesar desse índice ser um índice, né, que, enfim, carece de muitas questões de análise, mas o aumento foi maior nas famílias que receberam até 2 salários mínimos. Né? O aumento dessa satisfação com a vida, que é o que índice médio. Então, é só para deixar mais firme o fato de que esse auxílio emergencial, o governo e essa nova correlação de forças vão ter que decidir se eles querem realmente, de fato, fazer com que a economia ela se desequilibre de vez ou que garantam a sobrevida por mais esse período de pandemia. Agora, uma segunda coisa, como disse dizem que disse, eu não sei, eu fico vendo os memes, né, Dilma, que o mundo não gira, ele capta, né? O anúncio do Instituto Butantan de hoje, com relação à Coronavac, fez com que o governo federal imediatamente anunciasse, né, a compra de 100 milhões de doses da Coronavac produzida pelo Butantan. Isso foi fantástico. Pela China. Entendeu? Foi fantástico, porque é o seguinte, a ciência são as instituições públicas mostrando para o governo, entendeu? Tudo aquilo que ele negou esse tempo todo, esse negacionismo, entendeu? Essa incompetência intencional do governo federal em não assumir que nós estávamos em meio a uma grande pandemia. O presidente do Brasil teve a audácia de, mais uma vez, falar hoje, né, a tal da pandemia, entre aspas. Tal da pandemia, se referindo à questão que aconteceu nos Estados Unidos. Eles não tiveram opção. Né? Eles tiveram que comprar 100 milhões de doses da Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan. É a ciência brasileira, aos trancos e barrancos, dando um olé fantástico e marcando um golaço nesse governo federal, nesse desgoverno federal que nós temos. É isso aí, Marcelo. Tá certo. E é isso mesmo, né, gente, que a gente está vendo aí. Não tem para onde correr, por mais que eles não queiram, por mais que haja uma ação, que às vezes eu me pergunto se é ideológica, se é racista ou se é intencional, mesmo essa questão de ficar falando mal da China, dos chineses, né? Porque é uma coisa meio louca, meio esquizofrênica você falar mal do teu maior comprador, né? É impressionante isso. Bom, mas é importante a gente deixar claro também, com relação à questão, é o seguinte, quando você não... As pessoas não se apercebem disso, quando você não acerta, né, não faz o ajuste dos impostos, você também está aumentando o imposto. O imposto de renda é um exemplo disso. O governo vem ampliando sua arrecadação, não só esse governo, governos anteriores vêm fazendo isso. Isso é uma prática que ficou recorrente no Brasil, que é uma prática nefasta, né? A cada ano que passa, o poder de compra das famílias ele se diminui e mais pessoas entram na malha da Receita Federal. Bom, para concluir, gente, eu acho que a gente hoje falou sobre muitas coisas. Mostrar para quem está nos assistindo que, como vocês puderam observar hoje, está tudo relacionado, que a questão política ela não se descola da questão econômica, da questão social, da questão cotidiana. Por isso que é tão importante que a gente esteja sempre atento ao que está acontecendo. Que o que acontece num país como os Estados Unidos está totalmente ligado ao que acontece aqui com a gente. Pela fala do que a gente teve hoje, do presidente, né, do então presidente Jair Bolsonaro, né, aproveitando o ensejo para fazer uma promessa que, na minha opinião, é uma ameaça e, ao mesmo tempo,
fazer um ataque à instituição que cuida das eleições no Brasil, mais uma vez atacando as instituições brasileiras, e também, por outro lado, tendo que se render, como bem disse o Marcelo, a nossa ciência e as nossas instituições públicas, que, por mais combalidas que estejam, conseguem ainda provar o seu valor, né? Com essa vacina que a gente conseguiu hoje, graças à luta de muitos pesquisadores, a uma correlação enorme de força-tarefa, né? Um tempo recorde, né? Tem o pessoal da Fiocruz trabalhando ainda. Né? E eu ia falar exatamente isso agora. A Fiocruz, que também já está produzindo a AstraZeneca com Oxford, né? Mais uma demonstração aí de força do Brasil. E aí eu acho engraçado o Pazuello ir para a televisão e dizer: nós vamos exportar vacina. Ora, quem diria que o Pazuello falaria isso? Um cara que até ontem não queria que ninguém fosse vacinado. Exatamente. Mas é isso aí. Agradecer mais uma vez a todos que ficaram com a gente até agora, né? Dizer para vocês que nosso programa precisa de vocês, que vocês assistam os nossos outros programas, está aqui na nossa descrição. Se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like. Agradecer a todos que participaram hoje, o Sérgio Muniz, que participou muito, a Luciana, o Jota e todos os outros que puderam estar aqui conosco. Dizer que semana que vem estaremos aqui novamente com vocês, Euler Costa, o nosso querido Fábio Neves, do nosso canal Economia em Quadros, o nosso querido aqui, ao nosso lado aqui, Marcelo Moreira, lá do coração do Brasil, isso, lá de Anápolis, e também do seu programa lá, Diálogos Econômicos, o nosso querido menino, nosso príncipe da Baixada de Mesquita, Rafael Vieira, que nos honra sempre com a sua presença, a nossa jornalista, nossa consultora jornalista, a Daniele Dutra, o nosso querido Arthur Luiz, com seu Voz Operária, e o nosso menino de ouro, o Ranon, que também nos abrilhanta com suas ideias para a nossa arte aqui. Agradecer a todos. Obrigado, gente. Graças. Muito obrigado. Obrigado aí a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Isso aí. Vem, se Deus quiser. Agora, isso aí. O Fábio já está de pijama, tá, pessoal? Ele veio de pijama. Isso é uma camisa, isso não é pijama. Eu quero deixar isso claro. Legal, estou sofrendo uma perseguição aqui nesse programa. Enquanto o nosso Marcelo está de gravata, você está de pijama. Mas o Marcelo... Uma elegância, né, rapaz? Esse menino para marxista, ele tá tão diferente. Né? Uma elegância. Cara. Ele é um marxista keynesiano. Fecha a janela. Fecha a janela. Tá ventando muito aí. Tá ventando muito. Tá ventando, o cabelo dele tá despenteado. É isso, gente. Isso aí.